dia, meus amores! Essa é a videoaula de Geografia do quarto ano e hoje a gente vai estudar a vegetação do Brasil. Bom, vegetação é o conjunto de espécies de plantas características de uma região. Então, cada região vai ter a sua vegetação própria, vai ter as plantas que vão ter as características próprias daquela região. As áreas verdes protegem o solo da erosão, sendo essenciais para a respiração e a alimentação dos seres vivos e fundamentais para o equilíbrio do clima no planeta Terra. O Brasil apresenta diversos tipos de vegetação, que são influenciadas pela grande extensão territorial e pela diversidade climática do país. E, gente, para vocês terem ideia, o Brasil ele é tão grande que ele é o quinto maior país do planeta Terra. Então, imagina aí, tanto de país que tem no planeta Terra, o Brasil é o quinto maior. Então, o território brasileiro é muito grande realmente. As formações vegetais fazem parte dos biomas, que representam o conjunto da vida animal e vegetal, presente em uma região. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 6 grandes biomas no Brasil. E esse mapinha aqui, ó, que é o mapa de biomas do Brasil, representa aqui esses 6 biomas. Primeiro nós temos a Amazônia, que fica na região norte. Depois a Caatinga, que fica hoje no nosso Nordeste. Aqui, ó, no Ceará, que fica na região Nordeste, a predominância da Caatinga é muito grande. Então, a Caatinga é a vegetação predominante do Ceará, consequentemente do Nordeste. Nós temos o Cerrado, que ele fica aqui no Centro-Oeste. A Mata Atlântica, que ela fica aqui no Sudoeste. Nós temos Pampas ou Campos, que fica aqui no sul do país. E nós temos o Pantanal, que ele fica... Não sei se dá para vocês verem que existe uma diferenciazinha. Eu quase não vi, mas ele fica bem aqui, ó, também no sudoeste. Eu acho que ele é o menor bioma do Brasil inteirinho, ó. É o Pantanal. Agora, o maior bioma que existe é o da Amazônia, ó, como vocês podem ver. A Amazônia é o pulmão do planeta Terra. É a maior floresta que existe no planeta Terra. Então, a gente deve ter bastante cuidado com a Amazônia. Os políticos, o presidente do Brasil, ele tem que sempre procurar manter esse patrimônio. Esse patrimônio é nosso, dos brasileiros. Infelizmente, esse ano teve bastante queimada por conta dos recursos que foram cortados. Mas, mesmo com as queimadas, ainda continua sendo um bioma bastante rico, tanto de plantas como de animais. E agora aqui a gente vai falar um pouco melhor sobre esses biomas. Primeiro nós temos a floresta amazônica, que é o mais importante, né? Floresta mais importante. Ela é caracterizada pela grande variedade de espécies e de vegetais. Elas têm árvores de grande e médio porte. Na floresta amazônica é muito úmido, então tem bastante ocorrência de chuva. E o seu solo, ele é rico em humus, que é aquele solo bastante fértil. Humus é aquele solo preto, aquele solo que vai ter restos orgânicos de animais, de plantas e tudo mais. Então, juntando tudo isso, ele torna aquele solo bastante fértil. Por ser considerado como o local com a maior biodiversidade do mundo, olha, minha gente, a floresta amazônica é o local considerado com a maior biodiversidade do mundo, com a maior diversidade de plantas, de animais, ou seja, ela realmente é um patrimônio. Há muito esforço para a preservação da vegetação nativa da área. Também na floresta amazônica tem várias tribos indígenas, tem aquelas tribos que têm mais contato com
o homem branco, né, com a população mais, digamos, mais desenvolvida, que não faça parte da tribo indígena. E tem aquelas tribos indígenas que vivem isoladas, mata adentro, que não tem contato nenhum com o mundo fora, somente com eles mesmos. Nós temos a caatinga, também, que é uma vegetação resistente ao clima semiárido. Olha, ela, ela, ela faz parte da região Nordeste e ela não precisa muito de chuva, de água. Por isso que ela é a vegetação predominante do Nordeste, porque o Nordeste geralmente é seco, né? Chove pouco. São vegetais típicos da caatinga: o xique-xique, o agave, a palma, que alimenta o gado, o mandacaru, que é um reservatório de água servindo ao ser humano nas secas, e uma grande variedade de cactos também. Vocês podem ver. Não sei se vocês sabiam, mas esses espinhozinhos aqui do cacto, na verdade, são folhas. E isso acontece por causa da escassez de água. Então, eles diminuíram a folhinha deles até se formar esse espinho, para poder reter mais água. Aqui nós temos o cerrado, que geralmente ele é composto por essa vegetação mais pequenininha, né? Com as árvores pequenas, os arbustos retorcidos. E também, infelizmente, sua vegetação ele vem sendo bastante destruída para criação de gado, para plantação de capim e para plantação de soja. Então, o cerrado, ele, por ser essa vegetação assim mais fácil de se tratar, ele está sendo prejudicado por causa disso. Então, o desmatamento, a plantação da soja, a criação de gado, no efeito que está tendo, não está sendo muito bom para o cerrado. Nós temos também, meus amores, a Mata Atlântica, que, como a Floresta Amazônia, ela é bastante importante também para a biodiversidade. E só que ela não chega nem aos pés do tamanho que é a Floresta Amazônica. Ela era bastante grande quando ocorreu a chegada dos portugueses no Brasil. Só que foi o que aconteceu. Teve bastante desmatamento e bastante exploração nela. Tanto dos animais, que são raros, como das plantas, das árvores, tudo mais. Então, o homem ele acabou que destruindo bastante a Mata Atlântica. Mas mesmo com essa destruição, ainda é o habitat de vários animais silvestres, como mico, leão dourado, pica-pau da cabeça amarela e também arara azul. A arara azul é muito rara mesmo, minha gente. Mas tem aquelas pessoas que vão na Mata Atlântica e pegam a arara para poder vender, mas é proibido. Se vamos pegar, é preso. Minha gente, mas é tão caro, por ser um animal raro e também ele é muito lindo. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Rio, mas lá tem duas araras azuis. Então, quando vocês assistirem o filme Rio, lembrem que a arara azul é aqui, ó, da Mata Atlântica. Aqui nós temos os campos ou as pampas, que geralmente ela corre mais no Rio Grande do Sul e em Roraima. Não tem muita árvore, como vocês podem ver, são mais campos abertos e também com vegetações arbustivas, os arbustos e de gramíneas. Nós temos aqui o Pantanal. O Pantanal, ele a característica mais forte dele são as inundações. Lá chove bastante e por causa do relevo baixo, acontece bastante, a água ela se infiltra nas florestas e também
Não sei se vocês já viram aquelas casinhas que tem aquelas estacas que ficam no meio da água. São geralmente nesse lugar aqui, ó, nesse Pantanal. Quando acontece bastante chuva, essa água vai inundar esses locais. O Pantanal, ele tem uma variedade muito grande de fauna e também é muito comum espécies como jacaré, capivara, a ariranha, onça pintada, macaco, cobra, papagaio e de vegetações como campos, cerrados e também florestas. Michigan, apesar da fiscalização, também acontece bastante desmatamento, o tráfico de animais também acontece bastante. Isso prejudica muito a natureza. Então, seria muito bom se o ser humano tomasse consciência disso, mas é um pouquinho difícil, né? A economia fala mais alto do que o meio ambiente. Aqui nós temos a Mata dos Cocais, que corresponde à vegetação existente entre a floresta amazônica e a caatinga, sendo típicas nos estados do Maranhão e do Piauí. A carnaúba e o babaçu, eles são bastante utilizados para a fabricação de óleos. E também essas árvores elas são 100% aproveitadas nos processos industriais. Desde a sua raiz, os seus óleos, a retirada de óleo das frutas, das folhas, tudo na árvore vai ser aproveitado. Agora nós vamos falar sobre a Mata dos Pinhais, ou Mata de Araucária. As características das árvores dessa mata é o seguinte: tem esses troncos fininhos e as folhas, o topo da árvore é bastante aberto. E eles são bastante utilizados para a confecção de móveis. Por isso que essa mata ela está bem devastada hoje em dia. E ela precisa de vários anos para se recompor. Mas eu acredito que ela não vai se recompor, porque como eu falei antes, o ser humano é muito egoísta. Então ele vai pensar só na economia e no dinheiro.